Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a um vídeo de revisão da Lei 8.112, famosa Lei 8.112 que todo mundo está almejando, né? Fazer parte desse seleto grupo de pessoas, é para isso que está todo mundo estudando, é para isso que você deve estar aqui hoje. Nós vamos fazer uma revisão básica, eu vou dividir em 4 vídeos bem curtinhos, e em cada vídeo nós vamos falar algumas características ah, do funcionalismo público, né, dos agentes públicos. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos caracterizar o agente público, quem ele é e quais são as suas subdivisões. No segundo vídeo, nós vamos falar as formas de provimento e vacância. No terceiro vídeo, nós vamos falar sobre remuneração, vencimentos, gratificações, indenizações. E no último vídeo, nós vamos falar sobre o processo administrativo e a sindicância. Beleza? Vamos começar então? Para começar, nós precisamos caracterizar o que são os agentes públicos. Então, são pessoas físicas que, de forma permanente ou transitória, com ou sem remuneração, estão presentes na administração, atuando para o público em geral. Então, você vê que essa definição de agente público ela é bem ampla mesmo. Então, qualquer pessoa que, de forma permanente ou transitória, que ganhe um cascalho ou não ganhe um cascalho, estão presentes na administração pública. Lembrando que o artigo 4º da Lei 8.112 veda qualquer tipo de trabalho gratuito, né? Qualquer tipo de trabalho gratuito, salvo os que a própria lei dispuser que pode. Então, em regra, o trabalho gratuito é proibido. Só que a própria lei traz algumas exceções que a gente vai ver agora nesse meio de agentes públicos. Então, a primeira classificação de agentes públicos que a gente tem, ele se subdivide em agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Aí a gente tem uma divergência doutrinária. Tem uma galerinha que fala, que é a minoritária, né? São poucos doutrinadores que falam sobre isso, mas que os agentes políticos são apenas os políticos, realmente, e seus auxiliares. Então, eles falam que o agente político só pode ser classificado aquele cara político, realmente, que foi eleito pelo povo, e os assessores que auxiliam ele no cumprimento do dever. Então, esses seriam os agentes políticos. Já a doutrina majoritária, ela fala que não, que conforme a Constituição de 88, são agentes políticos os políticos eleitos pelo povo, os seus auxiliares, os juízes e os promotores. Então, os juízes e os promotores também são agentes políticos, beleza? Essa é o que a doutrina majoritária fala. Então, se cair na sua prova, é mais fácil você fazer um recurso se você foi junto com a galera majoritária, concorda? É bem mais tranquilo de fazer um recurso. Aí, nós vamos entrar num outro grupo, que são os particulares em colaboração. São agentes colaboradores. Então, lembra lá, o agente público ele já se dividiu em agente político e particulares em colaboração, que também é conhecido como agentes colaboradores. Eles não fazem parte da estrutura administrativa de forma permanente, mas em algum determinado momento, alguma hora, eles vão aparecer para ajudar o Estado. Vamos ver quem são? Então são 5. São 5 particulares em colaboração. Então nós temos os delegatórios, ou delegatários, ou delegados. Nós temos os honoríficos, nós temos os voluntários, os gestores de negócios e os credenciados. Os delegatórios, ou delegatários, ou delegados, são os concessionários, são os permissionários, os autorizados, ou seja, o Estado mantém a titularidade de um serviço ou de um exercício de atividade administrativa, só que ele delega a execução desse serviço para um particular, para um terceiro. E esse terceiro vai realizar esse ato administrativo por conta e risco, ou seja, ele assume todos os riscos que vão incorrer dessa prestação. Se der algum problema, ele responde por esse problema. É lógico que a administração pública responde solidariamente, mas, em princípio, ele assume por conta e risco o desempenho dessas atividades.
o Estado continua titular do serviço, do direito ou do ato administrativo, mas o particular, por conta e risco, vai promover o serviço. Os honoríficos, eles são aquelas pessoas que vão exercer funções que possuem honrabilidade, ou seja, possuem relevância e importância para o Estado. Olha que coisa bonita, né? Todo mundo adora ser honorífico. Quem são? Os jurados, os mesários em dias de eleição, adora, né? Eu tenho certeza que você deve estar lá torcendo, outubro está chegando, eu quero ser mesário. Para que ficar em casa tomando cerveja, né? Eu quero ser mesário, servir o meu estado, vai ser muito massa, né? Então, esses daí são os honoríficos, beleza? Então é bem simples, lembra? Honra, servir o estado, honoríficos, você já sabe quem que são eles. Então você viu que até agora, tanto os delegados, ele tem um caráter, não tem um caráter permanente, ele tem um caráter transitório. Ele vai prestar aquele serviço ou realizar aquele ato administrativo enquanto for conveniente para os dois lados. Ou uma hora os dois lados falam, não quero mais prestar isso, estou fora. Então não é uma coisa permanente, não é um vínculo permanente. O honorífico também, ele vai lá, é jurado naquele caso, terminou o caso, está fora. Ele vai lá, é mesário naquele caso, terminou o caso, está fora. Ou seja, não tem também contraprestação, né? Não tem uma contraprestação nesse caso dos honoríficos. Aí nós temos os voluntários. Os voluntários, você deve lembrar aí, a Rede Globo passa muito os amigos da escola. Os amigos da escola são pessoas que se apresentam por livre e espontânea vontade e principalmente não recebem contraprestação pelo serviço prestado. Esses são os voluntários. Olha só que bonito. Vamos lá na escola sábado à tarde, dar aula de teatro, dar aula de futebol. Esses são os voluntários, beleza? Mas e aí? E os gestores de negócio? Quem são? Eles também são voluntários. Olha que legal. Se confunde um pouco, né? Mas o que diferencia o voluntário do gestor de negócio? É fácil, é um momento que eles prestam esse serviço voluntário. O voluntário, ele presta o serviço normalmente, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. O gestor de negócios, não. O gestor de negócio, ele só vai prestar o serviço em momentos, em situações de emergência, em situações de calamidade pública. Ele se apresenta por livre e espontânea vontade, ele não tem contraprestação, mas é aquele momento que deu uma enchente, então vai aquele pessoal lá separar donativo para mandar para o estado que teve enchente, para a cidade que está afetada, que está em calamidade pública, né, que está em estado de emergência. Então esse cara que faz a divisão, que auxilia no transporte, ele não recebe uma contraprestação financeira, ele é voluntário também, só que como ele está atuando num momento de calamidade, num momento difícil, né, ele recebe esse nome de gestores de negócio. Esse sim, na minha opinião, é um cara que tem honra realmente, é um cargo honrado, você dispor do tempo para ajudar no meio de uma calamidade. Esse cara é joia, né? Agora esse negócio de ser mesário, cada um tem sua opinião, né? Vamos lá. O último caso seriam os credenciados. Uma pessoa credenciada para agir em nome da administração. Esse é o caso mais raro, esse é o caso mais difícil de aparecer. Mas como seria esse negócio da pessoa ser credenciada? Imagina assim, um município pequeno. E a promotoria, ela tem um promotor só. Tem um promotor. Não tem mais ninguém na promotoria, é só ele. E aí tem um caso que veio para ser resolvido aqui em Brasília, por exemplo. E ele mora lá no Cafundó do Juda, que é uma cidadezinha pequena, de 7 mil habitantes, sei lá. Então ele não tem como vir para Brasília para representar o caso e deixar a cidade dele sem ninguém durante 3, 4 dias. O que ele faz? Ele credencia um advogado aqui em Brasília para representar os interesses do município durante aquele período, durante aquele pequeno período de tempo, naquele caso concreto. Então você vê que o credenciado, ele tem duas características principais. Ele tem uma finalidade certa e ele é temporário, porque acabou aquela finalidade, ele cumpriu aquela finalidade, fim de história. Beleza? Então aí nós temos
os 5 tipos, cinco pessoas que fazem parte dos particulares em colaboração. Então vamos recapitular um pouquinho? Nós estávamos falando de agente público, né? São pessoas físicas que de forma permanente ou transitória, com ou sem remuneração, estão presentes na administração. Nós já vimos que eles se dividem em agentes políticos, particulares em colaboração. Agora nós vamos ver o último, o quarto tipo de agente, que seria o agente administrativo. Quem que é o agente administrativo? É o servidor público, que todos nós queremos ser, né? É o grande amigo nosso servidor público. O servidor público, ele é dividido em quatro tipos, digamos assim, 4 tipos de servidores. Nós temos o servidor de cargo vitalício, isso mesmo, cargo vitalício, vai para a vida inteira. Ele só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Olha que legal, esse cara tem uma mega estabilidade. Não é só uma estabilidadezinha, não, é uma mega estabilidade. Ele só perde o cargo com sentença transitada em julgado. E como que funciona isso? Por exemplo, são os cargos de nomeação de alto escalão. Por exemplo, o ministro do STF. Depois de 2 anos como ministro, ele só sai de lá, se ele quiser, eu quero sair, ou se perder por transitado em julgado. Não tem mais como ninguém tirar o cara de lá. Entendeu? Então, esses são os cargos vitalícios, beleza? Aí nós temos o cargo efetivo. O cargo efetivo é o cargo que todo mundo está almejando aí. Vamos por, quer ser analista da CGU, quer ser analista de comércio exterior do MIDIC. Esse é o cargo efetivo. Você só entra por concurso público de provas ou provas e títulos e pode obter a estabilidade após 3 anos. Por que pode ter? Porque você vai ser avaliado durante esse tempo, aí faltando 4 meses para terminar o estágio probatório, você vai ter o feedback da sua avaliação, se você vai continuar no funcionalismo público ou se tchau pra você. Então, a estabilidade não é uma coisa automática, não é, opa, passei no concurso, agora só vou pro Mar do Caribe, vou ficar lá de buenas, né? Não é assim não. Então, lembra aí, nos 3 primeiros anos você está em estágio probatório. 4 meses antes de terminar o 3º ano, você vai receber a sua avaliação de se você continua ou se está fora. Beleza? E como que você perde o cargo depois da estabilidade? Consegui a estabilidade. Você só perde o cargo em razão de PAD, de processo administrativo disciplinar, de má avaliação de desempenho consecutiva, e se a administração exceder os gastos com funcionários públicos, aí ela pode cortar, e sentença transitado em julgado. Beleza? Então essa estabilidade também é um pouco relativa, né? Tem algumas formas que você pode acabar no olho da rua. Aí nós temos os cargos em comissão. Esses cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração, e pode ser servidor ou não. Ou não precisa ser concursado. Pode ser uma pessoa servidora ou um não concursado. Tanto faz nesse cargo de comissão, porque é um cargo que é de livre nomeação e livre exoneração. Então não tem estabilidade. Da mesma forma que você entra, você pode sair. O cara falou, eu gosto de você, Miguel. Então você vai ficar nesse cargo aqui, nessa comissão me representando. Aí um dia a gente briga por causa do jogo de futebol lá, que o São Paulo perdeu, eu xingo ele chega no outro dia, Miguel, você tá fora. Por quê? Tá fora. É livre nomeação e livre exoneração, não preciso me justificar pra você, tá fora, velho. Vou contratar outro, chamar o outro pro teu lugar. E já era, morreu a história. Agora, nós temos mais um cargo que é a função comissionada, ou também chamada de função de confiança, cargo de confiança. Esse cargo de confiança, ele já é a designação de alguém que já está em um cargo efetivo, ele já é servidor e vai receber uma função adicional, que é uma função de confiança. Essa função também não dá estabilidade, não é porque eu recebi essa função hoje que eu vou ficar com ela pro resto da vida. Ela pode ser retirada e passada para outro servidor, caso eu não esteja fazendo o trabalho bem feito. Entenderam? Então,
A diferença entre cargo em comissão e função comissionada. Cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração e não gera estabilidade. Pode ser concursado ou pode ser um não concursado. Função comissionada é função de confiança. Vai ser uma função, uma atribuição a mais dada a um servidor. Beleza? Essa função também não gera estabilidade, ou seja, o servidor pode até ser estável, mas ele pode perder essa função comissionada. Beleza, pessoal? Aí nós temos mais dois tipos de agentes públicos, que são os empregados públicos e nós temos também os temporários. Agora nós vamos fazer uma comparaçãozinha entre o agente público, né, o servidor público, nós vamos ver o empregado público e o temporário. Dá uma olhadinha nessa tabela, entre servidores, empregados e temporários. Regime jurídico dos servidores é a Lei 8.112, que é essa que nós estamos vendo. Dos empregados públicos, CLT. Mesmo que esses empregados públicos tenham sido contratados através de concurso. Então, existem concursos, por exemplo, o Sebrae faz concurso para empregado público, a Petrobras faz, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todas fazem concurso para a maioria dos funcionários. Só que esse concurso não gera estabilidade. Você pode, ó, para fora, na hora, rapidão. Então, lembra disso, empregado público CLTista, vai ter carteira registrada, vai ter FGTS, 13º, vai ter participação nos lucros, se a empresa tiver participação nos lucros, vão ter todos esses benefícios. E o vínculo contratual é um contrato realmente de trabalho feito na carteira de trabalho. Já o nosso querido amigo temporário, ele tem um regime jurídico especial. Por quê? Porque ele tem tempo determinado e para contratar tem que ser por tempo determinado e por uma necessidade temporária em benefício público. Ou seja, ele vai ter um contrato temporário de serviço, só que não pode ser qualquer contrato temporário ou para qualquer função. Tem que ser uma função que realmente não dava, olha, por uma situação emergencial, não dá tempo de fazer um concurso público, vamos contratar esse cara aqui até a gente realizar o concurso público. Quanto tempo demora para fazer o concurso? 9 meses. Então o contrato de trabalho dele é de 10 meses, para ter um mês de folga aí. É isso que é o temporário. Apesar que a gente sabe que no Brasil a regra vira exceção, né? Então tá cheio de temporários na administração pública, que ultimamente a gente até vê por esse ano o número de concursos que está tendo, a administração está tentando se adequar à norma e tirar a exceção, fazer a exceção voltar a ser exceção, né? Porque a exceção virou regra na maioria dos departamentos. Então essa é a diferença. Então vamos recapitular aqui só para vocês verem. Olha só, servidor, Lei 8.112, recebe remuneração, que é o vencimento mais as gratificações. E é estável após o estágio probatório de 3 anos, se ele for aprovado. Empregado público, CLT, carteira assinada mais FGTS, mais os benefícios trabalhistas normais, e é um vínculo contratual CLTista. Temporários, regime especial de contratação, por tempo determinado, com uma necessidade temporária em benefício público clara e inevitável. Ele vai ter um contrato temporário que vai dizer quanto tempo ele vai ficar com a administração, trabalhando para a administração. Então, aqui a gente encerra essa parte dos agentes públicos, então acho que deu para você ter uma boa noção de quem é o que na administração. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as formas de provimento e as formas de vacância, beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima.